A Ele seja dada toda a honra, toda a glória. Abra sua Bíblia. Quem trouxe a Bíblia, levanta aí. Só quem trouxe Bíblia, levanta bem alto sua Bíblia. Então, hoje, como a gente está sem o auxílio do telão, eu quero que você abra sua Bíblia para acompanhar o livro na leitura oficial, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Por gentileza, repita comigo assim: visão. Você pode fazer melhor: visão para o chamado profético. Mais uma vez: visão para o chamado profético. Vamos ler novamente aqui em Atos, eu quero que você acompanhe. Diz o texto da Bíblia Sagrada: enquanto isso, Saulo não parava de ameaçar de morte os seguidores do Senhor Jesus. Ele foi falar com um grande sacerdote e pediu cartas de apresentação para as sinagogas de Damasco. Com esses documentos, Saulo poderia prender e levar para Jerusalém os seguidores do caminho do Senhor que moravam ali, tanto os homens como as mulheres. Mas na estrada de Damasco, quando Saulo já estava perto daquela cidade, de repente, uma luz que vinha do céu brilhou em volta dele. Ele caiu no chão e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem é o Senhor? Perguntou ele. A voz respondeu: eu sou Jesus, aquele que você persegue. Mas levanta-te, entra na cidade, e ali dirão a você o que deve fazer. Os homens que estavam viajando com Saulo ficaram parados sem poder dizer nada. Eles ouviram a voz, mas não viram ninguém. Repita comigo: Saulo se levantou do chão e abriu os olhos. Agora fala bem forte: mas não podia ver nada. Segura aí. Então eles o pegaram pela mão e levaram para Damasco. Ele ficou 3 dias sem poder ver, e durante esses dias não comeu nem bebeu nada. Em Damasco morava um seguidor de Jesus chamado Ananias. Ele teve uma visão e nela apareceu o Senhor chamando: Ananias. Ele respondeu: aqui estou, Senhor. E o Senhor lhe disse: apronte-se e vá até a casa de Judas na rua direita e procurem um homem chamado Saulo, da cidade de Tarso. Ele está orando e teve uma visão. Nela apareceu um homem chamado Ananias, que entrou e pôs as mãos sobre ele, a fim de que ele pudesse ver de novo. Ananias respondeu: Senhor, muita gente tem me falado a respeito deste homem, e de todas as maldades que ele fez em Jerusalém com os que creem no Senhor. E agora ele veio aqui a Damasco com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que te adoram. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, pois eu escolhi este homem para trabalhar para mim, a fim de que ele anuncie o meu nome aos não-judeus, aos reis e ao povo de Israel. Eu mesmo vou mostrar a Saulo tudo o que ele terá de sofrer por minha causa. Então Ananias foi, entrou na casa de Judas, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Saulo, meu irmão, o Senhor que me mandou aqui é o mesmo Jesus que você viu na estrada de Damasco. Repita comigo agora: Ele me mandou para que você veja de novo e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, umas coisas parecidas como escamas caíram dos olhos de Saulo. Ele pôde ver de novo. Repita comigo: ele pôde ver de novo. O texto continua dizendo: ele levantou e foi batizado. Depois ele comeu alguma coisa e ficou forte como antes. Quem pode dizer amém?
Eu peço a tua atenção por uns instantes, porque é importante nós entendermos algumas coisas no texto da Bíblia Sagrada. A primeira dela é que todo homem, ele recebeu uma capacitação da parte de Deus, né? Tanto na formação do homem no Éden, como também nós entendemos na questão espiritual. O homem no Éden, dos sentidos que o homem, de vários que Deus nos deu, um dos sentidos que Deus nos deu foi a visão. Repita comigo, visão. E a visão é uma coisa muito importante, porque quando nós falamos de visão, nós estamos falando daquilo que nós conseguimos captar pela nossa retina, né? Podemos dizer assim, numa questão mais científica, que são os sensores, sensores que dão sentidos, né? Aquilo que nós captamos como imagem, que transforma como imagem diante dos nossos olhos. E é importante nós sabermos e entendermos que verdadeiramente que nós necessitamos de uma visão. E quando nós falamos principalmente de visão, nós olhamos para a história de Paulo, porque Paulo aqui no texto já ainda como Saulo, muitos perguntam, pastor, Deus mudou o nome de Saulo para Paulo? Não, na verdade ele se chamava Saulo e se chamava Paulo também, porque como você sabe pela Bíblia Sagrada, ele tinha duas cidadanias, ele era também judeu e também tinha a cidadania romana, então ele era conhecido como Saulo e conhecido como Paulo. Enfim, a história vai dizer a respeito de Saulo, ou de Paulo, assim que seja, que ele foi considerado o apóstolo dos gentios. Repita comigo, Paulo foi considerado o apóstolo dos gentios. E na verdade, quando nós olhamos para a história de Paulo, antes ele ter esta visão totalmente abençoada, né? Porque a Bíblia vai nos relatar que Paulo, ele sem dúvida é um dos maiores missionários e plantadores de igreja de todos os tempos. A história da Bíblia vai dizer que além de ele ter sido o primeiro grande também teólogo cristão, responsável pela configuração daquilo que nós vemos hoje como igreja, né? Vários textos, né, da Bíblia a gente consegue ver, e as cartas que Paulo escrevia às igrejas. Se nós analisarmos no Novo Testamento, há 13 livros que são de autoria de Paulo. Ele ajuda muito na construção do que nós entendemos o que é a igreja hoje, em questões simples de organizações, em questões até mesmo de liturgia, porque você lembra, quem vem aqui na Santa Ceia domingo passado, levanta a mão, só quem participou da Santa Ceia, olha que coisa boa. Você que participou da Santa Ceia, você viu que na leitura que é feita na hora da Santa Ceia, foi um ensinamento de Paulo para os discípulos, porque Paulo falou assim, ó, para os seus seguidores, dizendo assim, ó, o que eu recebi do Senhor, eu também vos ensino, né? Então Paulo, ele estava falando a respeito da Santa Ceia, da mesa do Senhor, do simbolismo daquilo, de como participar, como a sua vida deve estar. Então quando nós olhamos para essas questões, nós sabemos que muito do que nós vivemos hoje como igreja, é fruto ou produto do desenvolvimento que Paulo fez, com base nos ensinamentos que ele recebeu de Cristo. E aí a gente começa a fazer algumas comparações. Por quê? Porque se a construção do cristianismo dependesse talvez só da figura do apóstolo Pedro, talvez não alcançaria o alvo que Jesus queria, que seria não só ficar em Jerusalém, em Samaria, mas ultrapassar as fronteiras e chegar até os confins da terra, e chegar até onde nós estamos hoje, falando deste amor que é verdadeiro, que ele é grande. Por quê? Paulo, ele era diferenciado. Pedro, ele tinha algumas limitações, e dentro das limitações que Pedro tinha, uma delas era uma questão de visão, porque Pedro muitas vezes resistiu de pregar a palavra para aquele que não era judeu, ao ponto de Deus fazer uma revelação para Pedro na casa de Simão o curtidor. Quem já foi lá em Israel, em Jaffa, você vai no local onde provavelmente aconteceu aquele fato, que é muito interessante. Ali Pedro falou, não vou pregar, não vou, eu vou. Aí Deus pegou, já mostrou para ele aquela visão, falou, rapaz, você já quer, eu já santifiquei as coisas, vai lá, prega a palavra, leva a palavra. Isso é tão interessante, porque a visão de Pedro era limitada a uma questão, e é por isso que Deus, na sua capacidade, e Deus também na sua onisciência, no saber de todas as coisas, o projeto de Deus precisava avançar. Repita comigo, o projeto de Deus precisava avançar.
E eu fico imaginando Deus olhando e falando: o meu projeto precisa avançar, porque eu falei para os discípulos, ficar em Jerusalém, né? Vocês vão ser capacitados de poder, mas depois vocês vão ir, vão pregar o evangelho a toda criatura, né? Vocês vão pregar em Jerusalém, em Samaria, e vão até os confins da terra. Mas ali, Jesus, eu acredito que Deus, na sua onisciência, Ele olhando e falando: eu preciso de alguém que eu vou escolher, que eu vou levantar, que eu vou chamar para fazer este projeto, para levar a minha palavra para outros os povos. E é nisso que nós chegamos aqui no chamado de Paulo, porque a Bíblia vai dizer em Atos capítulo de número 9, que ele, como um judeu também circuncidado da tribo de Benjamim, ele era um homem culto. A história vai dizer que Paulo, ele falava a língua aramaica em sua casa. Ele também era um herdeiro da tradição do farisaísmo, aqueles homens que eram observadores da lei, os conhecedores da lei, da Torá. E o que é mais importante falar é que Paulo, ele aprendeu com um dos grandes mestres em Israel. Ele aprendeu a palavra, a lei, nos pés de um homem chamado Gamaliel. Então, aos olhos da sociedade, Saulo, ele era uma pessoa diferenciada. Ele era uma pessoa que tinha um conhecimento diferenciado, e essas qualidades estavam enraizadas na sua alma, porque tudo que ele fazia era embasado na lei, na visão que ele tinha do conhecimento da lei, ao ponto que nós lemos aqui no capítulo 9, que ele chega ao grande, o sumo sacerdote, e fala: eu quero que você me faça umas cartas aqui, porque eu vou até a cidade de Damasco, e a minha visão, o meu objetivo é chegar naquela cidade, e perseguir todos aqueles que estão no caminho do Senhor, todos aqueles que estão no caminho de Jesus, eu irei persegui-los, seja homem ou seja mulheres, eu perseguirei eles. Paulo, ele sai com esse desejo, com esta missão. Mas a história da Bíblia vai dizer aqui no capítulo de número 9, que é nesta hora, quando Paulo ou Saulo pensa que ele era o grande, aparece para ele aquele que verdadeiramente é grande. Ah, louvado é o nome do Senhor. É por isso que eu amo a Bíblia, eu amo a palavra de Deus, porque aqui todos nós somos iguais, aqui não tem ninguém maior do que ninguém. O que se tem na igreja, na hierarquia, é mais responsabilidade, mas a grande verdade é: o grande aqui é Jesus Cristo. É Ele que faz, é Ele que te cura, é Ele que abre as portas para você, é Ele que faz o sobrenatural acontecer na tua vida. E quem acredita que Ele é o grande deste lugar, levanta a mão e dá um brado de glória e exalta este Deus. Porque se Deus quiser usar, Ele usa a criança. Se Deus quiser usar, Ele usa o adolescente. Se Deus quiser usar, Ele usa o jovem, Ele usa o ancião, Ele usa o adulto, enfim. E a grande verdade é que Saulo, ele foi com aquela intuição, ele foi com aquele desejo: eu vou acabar, eu vou perseguir. E ele já tinha sido uma prova cabal, ele tinha visto ou presenciado um ato que, quando você vai ler no capítulo 6 e capítulo 7 de Atos, você vai ver que ali aconteceu o primeiro mártir da igreja primitiva. A história vai dizer que Estevão, depois que pregou aquela palavra que chamou a atenção daqueles homens ficaram com tanta raiva que eles rangiam os dentes. Eles pegaram, acusaram Estevão, tiraram Estevão para fora da cidade, e o texto da Bíblia vai dizer que eles começaram a apedrejar a Estevão. Mas naquele momento Estevão, ele falou: eu estou olhando para o alto e eu estou vendo os céus abertos, eu estou vendo o Filho do Homem à destra do Pai. Estevão já estava numa visão sobrenatural. E é tão interessante, por quê? Porque as vestes de Estevão são lançadas aos pés desse jovem chamado Saulo. Mas é nesta hora, enquanto a visão daquele homem era perseguir, no meio do caminho aconteceu algo extraordinário. E eu quero falar algo de Deus para você, meu irmão, uma coisa interessante, porque quando o Senhor aparece para Saulo no caminho para Damasco, a história vai dizer que depois que o Senhor se apresenta para ele numa grande luz, ele literalmente cai do cavalo. E quando ele cai ali no chão, a história vai dizer que ele ouve aquela voz dizendo: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele, não entendendo nada, ele responde, mas fala: mas quem é que está falando aí? Aí o Senhor responde para ele: eu sou Jesus, a quem você persegue. É interessante que quando você lê, e se você tiver com a tua
tua Bíblia aberta aí, você vai ver no versículo de número 8, que depois que aqueles homens que estavam com Saulo ficaram parados olhando sem falar nada, não sabiam o que estava acontecendo de sobrenatural naquele lugar. No versículo de número 8, a história da Bíblia vai dizer que Saulo se levantou do chão e abriu os olhos. Repita comigo: Saulo se levantou do chão e abriu os olhos. Agora fala bem forte: mas não podia ver nada. E aqui está a chave do texto. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala: o homem sem visão é um homem sem propósito. Qual que é a tua visão? Qual que é o teu propósito? Você veio aqui só para mais um encontro social, só para mais uma reunião social, ou você veio aqui com a visão de adorar aquele que verdadeiramente é o Deus da tua vida? Você veio aqui porque você gosta de cantar no grupo de jovens, gosta de cantar com louvor da igreja, você gosta de alguma coisa, alguma oração, gosta de ouvir a palavra do pastor Galdino, ou você veio aqui na visão daquele que te chamou, que te escolheu, tem um propósito maior para a tua história e para a tua vida? Um homem sem visão é um homem sem propósito. Salomão, ele vai escrever lá em Provérbios capítulo 29, versículo 18, ele resume o seguinte, repita comigo: sem visão, você pode fazer melhor, sem visão, o povo perece. E a grande verdade é que a falta da visão espiritual nos faz perder o foco e o propósito de Deus nas nossas vidas. Se você que está aqui, você que nos assiste, se você não tem uma direção clara dada por Deus, sabe o que vai acontecer? Você ficará desorientado e muitas vezes você enfraquece na sua fé. A grande verdade é essa. Ah, pastor, dá exemplos na Bíblia quando o povo perde a visão. É tremendo. Se você ler todo o livro do Êxodo, você vai ver que o mesmo povo que Deus tirou do Egito, saiu com aquele povo pelo deserto, 24 horas por dia eles viam a manifestação de Deus no deserto. Era de dia a nuvem e à noite a coluna de fogo. Era Deus caminhando com eles. A nuvem se movia, Moisés se movia com o povo. Eles viam todas as questões extraordinárias, sobrenaturais da parte de Deus. Mas todas as vezes que chegava uma dificuldade, eles perdiam a visão. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala: diante da dificuldade, não perca a sua visão. Fala para ele: diante da dificuldade, a tua visão é o que vai fazer você alcançar o propósito. Hoje a gente está vendo, né, uma sociedade onde a visão está deturpada. A gente está vendo uma sociedade onde verdadeiramente o que é certo hoje é considerado errado. O que é errado, às vezes, é considerado certo por muitas pessoas. A sociedade quer que a gente engula de alguma forma, que as práticas que a Bíblia já condenou que é errada, não, agora para o tempo de hoje temos que aceitar, isso é certo, isso tem que ser. A sociedade já perdeu a visão. Mas uma coisa que me encanta é o quê? É que o Jesus que apareceu para Saulo no caminho para Damasco, que deu a visão, é o Jesus que dá a visão para a igreja continuar. É Jesus que dá a visão para a tua casa, para a tua família, para a tua vida. É o Jesus que abre porta onde não tem porta. É o Jesus que confunde a medicina e cura e fala: eu sou Deus Todo-Poderoso. Todas as vezes quando o povo perdia a visão, a primeira coisa que o povo ia fazer, olha para a pessoa que está do teu lado e diga assim: eles queriam reclamar. Porque quem não tem visão não tem propósito. E quem não tem propósito, olha para a pessoa que está do teu lado e diga assim: só sabe reclamar da vida. Fala para ele: eu acho que isso aqui não tem nessa igreja não. Aqui não tem. Porque aqui eu quero declarar que é um povo que tem uma visão clara do propósito de Deus para a tua vida. E todas as vezes que o povo falava: Moisés, você arrancou a gente do Egito. No Egito a gente tinha o que comer. Aí Deus fala: eu vou mandar comida do céu para mostrar que eu sou o Deus que dou a visão. Moisés, hoje a gente está diante do mar e a gente vai morrer agora. Aí Moisés fala com Deus, Deus fala: toca na água, Moisés, porque eu sou o Deus que dei a visão. E a visão é o seguinte: eu prometi para os teus pais que levaria este povo para uma terra que mana leite e mel.
Quem tem a visão não perde o propósito. Pega na mão dessa pessoa que está do teu lado e fala: quem tem visão não perde propósito. Fala mais uma vez: quem tem visão não perde o propósito. E é por isso que o adversário da nossa alma, por muitas vezes, ele quer tirar a tua visão. Ele quer dizer que você não vai alcançar. Ele quer dizer que nada vai dar certo na tua vida. Ele quer falar: nada vai acontecer. Ele quer que você fique dependente dos outros. Mas eu vim aqui profetizar que Deus, aquele que dá visão, está neste lugar dizendo: hoje você vai sair deste culto com a visão clara, com a visão para o chamado do projeto e do propósito que eu fiz para a tua vida. Repita assim comigo: aquilo que Deus faz, ninguém pode impedir. O que Deus faz com Saulo? Fala: eu vou tirar a tua visão para você entender uma coisa: que você sem mim, você não é nada. Que você sem visão, você é um cara dependente dos outros. Que você sem visão, você vai ter que chegar no local aonde eu quero que você chegue, mas você vai chegar de mão dada com alguém que vai estar te ajudando. E a grande verdade é essa, e a grande pergunta é: Deus tirou a visão dele? Sabe por quê? Repita comigo: Saulo tinha a visão errada antes de Damasco. Qual que era a visão dele antes de chegar naquela cidade? A visão dele era justamente o quê? Perseguir e matar. Repita comigo: perseguir e matar. Só que no conhecimento de Saulo, nós podemos entender o seguinte: que aquilo para ele era uma verdade clara, porque ele não teve, não havia tido ainda a experiência sobrenatural com Jesus. Então, antes de ele ter essa experiência sobrenatural com Jesus, o que ele faz? Ele tinha uma visão errada das coisas. A visão dele era: esse evangelho aí que esse homem passou, chamado Jesus, vai destruir o nosso povo. Então nossa tarefa é perseguir, a nossa tarefa é acabar com eles. A grande verdade é que ele via os cristãos como inimigos de Deus. Só que o que? A sua visão era baseada no seu religiosismo e na sua tradição. E é isso que eu quero também abordar com você aqui. Olha para o irmão que está do teu lado e diga assim para ele: deixa de ser religioso e deixa de ser um tradicional. Um tradicional num ponto que você não aceita que Deus trabalha de várias formas. Tem gente que acha que a igreja deveria ser a mesma igreja de 1910. Mas deixa eu falar um negócio para você: Deus, ele não trabalha de uma só forma. Repita comigo: Deus trabalha de várias formas. A grande verdade é essa, porque quando a gente limita a Deus, que Ele só trabalha dessa forma, nada de novo vai acontecer na nossa vida. E se a tua visão for essa, nada de novo vai acontecer. Mas quando você entende que Deus trabalha de várias formas, que Deus faz de várias formas, Deus, Ele usa quem Ele quer, Ele faz da forma que Ele quer. Entenda uma coisa: a tua visão, ela é clara para o propósito que Deus tem para a tua vida. Oh, glória, levanta a tua mão e adora ao Senhor Jesus. Muitas vezes a gente acha que não, isso é o certo, tem que ser dessa forma, tem que ser desse jeito. Mas deixa eu falar um negócio para você: a tua visão, ela não pode ser distorcida por preconceitos, por tradições ou por entendimento errado. A tua visão tem que ser naquilo que o salmista ele fala: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A tua visão não está baseada numa palavra humana, numa palavra de um pastor, numa palavra de uma igreja, mas a tua visão está baseada nisso daqui, ó. É a palavra, é a palavra, é a palavra, é a palavra de Deus. Repita bem alto: a minha visão é baseada na palavra de Deus. Quando a tua visão está baseada na palavra, meu irmão, a tradição, o religiosismo, o preconceito, ele não te trava. Mas você tem a visão aberta para entender que o que Deus tem para a tua vida é maior do que você pensa, é maior do que você imagina. E quando Deus tira a visão de Saulo, é para mostrar para ele: ô, você que é um homem grande, você que acha-se aí o conhecedor, deixa eu falar para você, agora você teve um encontro com quem verdadeiramente é grande.
E aí Deus, durante 3 dias, repita comigo, 3 dias, Ele trata com Saulo. Porque ele ficou, o texto da Bíblia vai dizer que ele ficou 3 dias sem ver. Ele ficou 3 dias sem enxergar. E aí o texto da Bíblia vai dizer que ele não bebeu e ele não comeu nada. E é nesta hora que Deus fala com o seu seguidor chamado Ananias. E fala: Ananias, eis-me aqui, Senhor. Vai até a rua direita, na casa de Judas. Lá tem um homem chamado Saulo. Ele é de Tarso. Vai lá, ele está orando. Vai lá e coloque as mãos sobre ele, para que ele volte a ver. Mas Senhor, olha o religioso aí, ó. Cuidado com o religioso. Mas Senhor, eu conheço a história desse homem. Ele é mau, ele é perseguidor. Mataram Estevão e colocaram as vestes sobre os pés dele. Em outras palavras, ele está querendo falar: de Deus, me tira dessa daí, esse negócio não é para mim não. Ele vai me matar, ele vai acabar com a minha vida, ele vai me destruir. Aí Deus fala para Ananias: Ananias, você não está entendendo, porque tem hora que eu tiro a visão para o homem entender que ele é dependente de mim, para eu colocar um propósito maior na vida dele, para ele fazer algo grande. E a palavra que eu tenho de Deus para a tua vida é essa: a visão que Deus te deu não é para viver na escassez, não é para viver na pequenez, mas pega na mão dessa pessoa que está do teu lado e diga assim: a visão que Deus te deu é para fazer algo grande, é para fazer algo grande. Você recebe esta palavra porque a visão que Deus nos deu não é para viver numa vida da pequenez, mas a visão que Deus nos deu é para viver algo grande. Aplauda o Senhor Jesus com alegria. Olha que interessante. Vai, Ananias, vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Em outras palavras, Ananias, vai, porque ele precisa receber uma nova visão. Ananias, vai, porque a partir de hoje a história desse homem vai ser mudada, porque ele vai receber algo novo, ele vai receber algo extraordinário da minha parte. E a grande verdade, e a coisa que nos chama a atenção, é que quando Ananias ele chegou na casa de Judas, o texto da Bíblia, ele vai dizer: eita, glória ao nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vem cá, Nilson. Nilson é Saulo. Está ceguinho, está orando o ceguinho. Eita, glória a Deus. Está lá o ceguinho orando, né? Saulo. Quando Ananias ele vai entrar, o texto da Bíblia vai dizer lá no versículo 17. Então Ananias foi, ele entrou na casa. E quando ele entrou na casa de Judas, ele pôs as mãos sobre Saulo e falou assim: ô meu irmão Saulo, sabe o Jesus que você encontrou no meio do caminho? Foi ele que me mandou aqui, para que eu coloque as mãos sobre você, para que você veja de novo, e seja cheio do Espírito Santo. Sabe o que é interessante? Porque às vezes a gente só dá a atenção, né, que ele foi cheio do Espírito Santo. Mas olha para o irmão que está do teu lado e fala: o que adianta ser cheio se você não tem visão? Pegou aí? Então por isso que a primeira atitude de Ananias foi: eu vou colocar as mãos sobre você, Saulo, e você vai voltar a ver. Só que você não vai ver como você via antes. Agora você vai ver algo novo da parte de Deus sobre a tua vida. E é nesta hora que ele coloca as mãos e ora. E o texto da Bíblia vai dizer que ele caiu dos seus olhos como uma escama. E a partir de agora, aquele homem que era cego e foi levado pelos outros, a partir de agora ele se levanta para fazer e cumprir o chamado profético da parte de Deus na vida dele.
Deus não te dá uma visão clara para você só ser mais um no meio da multidão. Deus não nos dá uma visão clara só para a gente ser mais um, não. Mas Deus nos dá uma visão clara para que nós possamos fazer a diferença no tempo de hoje. E eu quero declarar sobre a vida de alguém. Se você crê, levanta a tua mão. Que hoje é noite que Deus vai abrir visão de muita gente. Deus vai dar uma visão clara daquilo, para aquilo que Ele te chamou. Eu quero declarar que coisas grandes começarão a acontecer a partir de hoje na tua vida. Coisas grandes começarão a acontecer hoje na tua vida. Se tem alguém que crê nesta palavra, fala: eu recebo, Jesus. Se tem alguém que crê nesta palavra, fala: eu tomo posse, Jesus. E adore ao nome do Senhor. Sabe por quê? Porque é Deus que dá a visão para o chamado profético. Se o adversário está dizendo: eu quero ver você chegar até o final do ano, eu quero declarar, ser profeta de Deus: até o final do ano coisas grandes Deus fará na tua vida e através da tua vida. Se o adversário tem se levantado e dizendo: eu vou acabar com a tua história, eu vou acabar com a tua família, eu quero declarar: a visão que Deus te dá é para você avançar, é para você avançar, é para você avançar, é para você avançar. Deus não quer você parado. Oh glória, é para você avançar. Pega na mão desse irmão que é do teu lado e fala: a visão que Deus te deu é para você avançar. Oh glória, oh glória. O mesmo homem que antes saiu com carta para perseguir, eu fico imaginando, irmão, a Bíblia nos dá, né, essa abertura. Eu fico imaginando os crentes que estavam naquela cidade, porque você sabe que notícia ruim corre rapidinho, sim ou não? Rapaz, vocês sabem, eu fico imaginando os irmãos reunidos. Você sabe quem está chegando na cidade? Quem? Saulo. Rapaz, Saulo? É. Mas o que ele está vindo fazer? Ele veio com umas cartas do sumo sacerdote para matar todos nós. Vai acabar com a nossa história e vai acabar com a nossa vida. Ai meu Deus, e agora? Era crente em casa orando, todo mundo reunido com medo. Eu fico imaginando daqui a pouco batendo na porta da casa. Se tivesse olho mágico, né, alguém ia olhar e ia falar: ixi, quem está na porta? É Saulo. Talvez alguém podia ter voltado lá dentro e falou: ih gente, a casa caiu para todo mundo agora, o homem já está aqui na porta e vai acabar com todo mundo. Mas sempre no meio daqueles tem um corajoso, fala: vamos abrir a porta, se for vamos para a guerra agora, o que der vai acontecer. Eu fico imaginando isso, a pessoa abrindo a porta, já desesperada, e quando abre a porta: vem cá, aí quando abre a porta, Saulo chega: a paz do Senhor Jesus. O que aconteceu? Fala: Jesus apareceu, tirou a minha visão errada, tirou minha visão errada e me deu uma visão nova. E me deu uma visão nova. E a visão que Ele me deu é para ser um grande homem de Deus. é para ser um grande homem de Deus. E para levar a palavra A todos os povos a todos os povos e reis da terra. e os reis da terra. Eu fico imaginando aquele povo: não acredito. Será que esse cara se converteu mesmo? Será que ele é crente mesmo? Mas é este mesmo homem que muitos não acreditaram quando viram, mas ele teve um encontro com o Senhor, recebeu uma nova visão. É o mesmo homem que escreveu: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. É o mesmo homem que falou: eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a minha fé, e o que me resta agora é a coroa da justiça que já está me reservada. É o mesmo homem, oh glória, que falou: para mim morrer é lucro, mas viver agora é Cristo, é Cristo, é Cristo, é Cristo, é Cristo, é Cristo. E a grande verdade nesta noite é: olha para a pessoa que está ao teu lado e diga: qual é a visão que você tem? Fique de pé. Hoje Deus quer te dar uma visão clara, para você entender o que Ele tem para fazer na sua vida e através da sua vida é grande. Repita comigo: o que Deus tem para fazer
na minha vida e através da minha vida é algo grande. Você crê nisso? Então eu quero que você ore, pegue na mão dessa pessoa que está do teu lado. Eu quero que você feche os seus olhos agora e você ore com ela e ore por ela. Eu vou orar com você e vou orar por você também. Na certeza que se há alguma escama nos teus olhos hoje, Deus vai tirar. Você vai sair desse culto com a visão clara do que Deus tem para a tua vida. Você vai sair desse culto com uma visão clara daquilo que Deus tem para você. Talvez o adversário está soprando assim: nada de novo vai acontecer, nada de novo vai mudar na tua vida. Mas eu quero ser boca de Deus para repreender toda esta palavra contrária que tampou a tua visão, toda esta palavra contrária que quer impedir de você enxergar aquilo que Deus tem para fazer na tua vida e através da tua vida. Feche os teus olhos e ore agora. Oh bendito Deus, oh Jesus maravilhoso. O que eu quero te pedir nesta noite, neste culto, para os meus irmãos e para a tua igreja, Pai, é que a nossa visão esteja bem clara para o propósito que o Senhor tem para a nossa vida. Que a nossa visão esteja, Pai, alinhada com o teu propósito, Pai. Que a nossa visão, Pai, esteja, Pai, clara para aquilo que o Senhor vai fazer na nossa vida e através da nossa vida, Pai. Depois desse dia de Atos capítulo 9, Pai, a igreja não foi mais a mesma, porque o Senhor levantou Saulo com uma visão profética para fazer grandes coisas. E o que eu quero declarar nesta oração com os meus irmãos e com a tua igreja nesta noite é simplesmente isso, Pai. Que o Senhor, Pai amado, o Senhor de nos dar a visão clara, para que nós possamos realizar coisas grandes, para que nós possamos realizar coisas grandes, para que nós possamos realizar coisas grandes, ó Pai. Pelos olhos da fé eu já vejo, Senhor, nesta igreja, Pai, Senhor, grandes realizações através dos meus irmãos. Pelos olhos da fé, ó Espírito da verdade, eu já vejo, Pai, grandes coisas acontecendo, não por intermédio da minha vida ou de qualquer um de nós pastores que aqui estamos, mas através da vida do teu povo, mas através da vida da tua igreja, Pai. Eu já estou vendo cura sendo liberada, Senhor. Eu já estou vendo salvações acontecendo nesta casa, Pai. Eu já estou vendo, ó Pai amado, a visão clara para um avivamento que o Senhor tem separado e preparado para esta igreja, para a nossa vida, para a honra e para a glória do teu santo nome, Pai. Se tem alguém que recebe esta palavra nesta noite, eu te convido a você levantar a tua voz, a você dar glórias a Deus, porque o mesmo Jesus que apareceu para Saulo é o mesmo Jesus que está aqui nesta noite dizendo: eu tenho visão, eu tenho visão, eu tenho visão para te dar. Oh glória! Oh glória! Oh glória! Hoje Deus abre a visão e você vai realizar grandes coisas. Olha para a pessoa que está ao teu lado e fala: esteja preparado para você realizar grandes coisas a partir de hoje, para a glória do eterno Deus. Se você crê, dá mais um glória bem alto para Jesus. Pode aplaudir Ele. Nenhuma condenação há, Pai, está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É o que? Querido
A dificuldade não vai parar você de ter a visão clara de Deus para a tua vida. Não vai. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente estender acusações do vil tentador. Cante! Querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer a gente acreditar. E o quê? E quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer. E o quê? E continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo para vencer, e saber que dele não lembra mais. Que eu canto pra glória de Deus.